Como a inveja segue o corpo, assim a inveja persegue a bondade. É somente na árvore carregada de frutas que os homens jogam pedras. Se vivêssemos sem sermos caluniados, só nos faltaria esperar para chegarmos ao céu. Fiquemos atentos em não acreditar em boatos passageiros que sempre atormentam homens de bem. Se não houvesse quem acreditasse em mentiras, não haveria um mercado banal de falsidades e o caráter dos homens bons estaria seguro. Os mal intencionados nunca falam o que é bom. Os pecadores têm más intenções com relação aos santos e, com certeza, não falarão bem deles. Quando nosso coração é verdadeiro, nos voltamos tão naturalmente a Deus em oração quanto a agulha é atraída a um ímã. Deus tem uma espada e punirá o homem por causa de sua iniquidade. Esta geração perversa tem se esforçado para tirar de Deus a espada de sua justiça. Tentaram provar a si mesmos que Deus absolverá o culpado e de forma alguma punirá a iniquidade, a transgressão e o pecado. Há 200 anos, a mensagem predominante dos púlpitos era de terror. Como o Monte Sinai anunciava com trovões a terrível ira de Deus, e dos lábios de um Baxter ou de um Bunyan ouviam-se sermões terríveis, cheios de advertências sobre o juízo vindouro. Talvez alguns dos pais puritanos tenham ido longe demais, dando demasiada ênfase aos terrores do Senhor em sua pregação. Contudo, a época em que vivemos procura esquecer completamente esses terrores e, se ousamos dizer aos homens que Deus os punirá por seus pecados, somos acusados de tentar intimidá-los a abraçar a religião. Se afirmamos, fiel e honestamente, que o pecado traz consigo destruição certa, dizem que estamos tentando assustá-los para que se tornem bons. Sentimos que é nosso dever dizer aos pecadores que serão punidos por seus pecados e, enquanto o mundo não abandonar sua impiedade, não cessaremos nossas advertências. Mas o clamor desta época é que Deus é misericordioso, que Deus é amor. Ah, quem disse que ele não é? Contudo, lembre-se, é igualmente verdadeiro que Deus é justo, severamente e inflexivelmente justo. Ele não seria Deus se não fosse justo, não poderia ser misericordioso se não fosse justo. Quão poucos são os que nos contarão solenemente sobre o julgamento que está por vir. Pregam sobre o amor e a misericórdia de Deus, como devem e como Deus lhes orienta. Mas de que serve pregar sobre a misericórdia se não pregam também sobre o destino dos ímpios? E como poderemos esperar alcançar o propósito da pregação a menos que advertamos que, se não se converter, ele afiará a sua espada? A maior necessidade de honra será dada àquele que foi o mais fiel em alertar os homens sobre a ira de Deus. Muitas vezes tremi ao pensar que aqui estou diante de vocês e constantemente engajado no trabalho do ministério, e se, quando eu morrer, eu for considerado infiel às suas almas, quão triste será o nosso encontro em um mundo dos espíritos. Seria uma coisa terrível se você pudesse me dizer no mundo vindouro: Senhor, você nos lisonjeou, você não nos contou sobre as solenidades da eternidade, você não se debruçou corretamente sobre a terrível ira de Deus, você falou conosco de maneira fraca e tímida, teve receio de nós, sabia que não suportaríamos ouvir sobre tormentos eternos e por isso o omitiu e nunca mencionou isso. Quantos de nós somos como homens que veem seus rostos em um espelho e imediatamente se afastam e esquecem como eram? Ah, meu ouvinte, não é tua promessa de arrependimento que pode te salvar. Não é teu voto, nem tua declaração solene, nem a lágrima que seca mais facilmente do que o orvalho ao sol. Não é a emoção passageira do coração que constitui uma conversão verdadeira a Deus. Deve haver um abandono verdadeiro e real do pecado, uma conversão à justiça em atos e ações reais na vida diária. Você diz que está arrependido, mas continua vivendo como sempre viveu? Irá agora inclinar sua cabeça e dizer: Senhor, eu me arrependo, e logo depois cometer os mesmos atos novamente?
Se fizer isso, teu arrependimento é pior do que nada, e só tornará a tua destruição ainda mais certa, pois aquele que faz um voto ao seu Criador e não o cumpre, comete outro pecado, tentando enganar o Todo-Poderoso e mentir para o Deus que o criou. O arrependimento, para ser verdadeiro, deve afetar nossa conduta externa. Quantos dirão: Senhor, abandonarei este pecado e aquele outro, mas há certos desejos preciosos que devo manter e preservar. Ó senhores, em nome de Deus, deixem-me dizer-lhes, não é o abandono de um pecado nem de 50 pecados que constitui o verdadeiro arrependimento, é a renúncia solene de todo o pecado. Se você abrigar um desses vícios malditos em seu coração, seu arrependimento será apenas uma farsa. Se você ceder a apenas um desejo enquanto renuncia aos outros, aquele único desejo, como um vazamento em um navio, afundará sua alma. Não pense que basta abandonar seus vícios exteriores. Não imagine que é suficiente cortar os pecados mais corruptos de sua vida. Deus exige tudo ou nada. O arrependimento deve ser imediato. Muitos dizem: quando estivermos no fim da vida mortal, quando estivermos à beira das trevas do futuro, então mudaremos nossos caminhos. Mas, meus caros ouvintes, não se iludam. Poucos mudaram após uma longa vida de pecado. Pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo suas manchas? Se sim, então o que está acostumado a fazer o mal aprenderá a fazer o bem. Não coloquem sua confiança nos arrependimentos que prometem fazer em seus leitos de morte. Há milhares de argumentos contra um, provando que, se você não se arrepender enquanto está saudável, dificilmente se arrependerá em tempos de enfermidade. Quantos têm planejado um momento tranquilo antes de deixar este mundo, para se voltar para Deus e confessar seus pecados, mas quão poucos encontraram esse momento de sossego? Não caem homens mortos nas ruas? Não morrem subitamente até mesmo na casa de Deus? Não expiramos em nossos negócios? E, quando a morte é gradual, não oferece tempo adequado para o arrependimento. Quando o Espírito de Deus convence os homens de seus pecados, eles nunca falam de adiamentos. Você pode nunca ter outra oportunidade para se arrepender. Portanto, a voz da sabedoria diz: arrependei-vos agora. O arrependimento legal é um medo de ser condenado. O arrependimento evangélico é um medo de pecar. O arrependimento legal faz-nos temer a ira de Deus. O arrependimento evangélico faz-nos temer a causa dessa ira, que é o pecado. Quando um homem possui um verdadeiro e evangélico arrependimento, ou seja, o arrependimento do evangelho que salva a alma, ele não apenas odeia o pecado por si só, mas também o detesta de tal forma que reconhece que nenhum arrependimento humano pode apagá-lo, e admite que apenas pela graça soberana seu pecado pode ser lavado. Se algum de vocês pensa que se arrepende de seus pecados, mas ainda acredita que uma vida justa pode apagar suas transgressões passadas, vocês ainda não se arrependeram verdadeiramente. Este mundo não é o calabouço onde Deus pune o pecado, mas ainda assim há alguns exemplos em que não podemos deixar de acreditar que ele realmente o vingou. Não acredito que todo acidente seja um julgamento. Estou longe de crer que a destruição de homens e mulheres em um teatro seja um castigo pelos seus pecados, já que algo semelhante aconteceu em um culto divino, para nossa tristeza perpétua. Creio que o juízo está reservado para o mundo vindouro. Não conseguiria explicar a providência divina se acreditasse que Deus pune aqui. A religião tem sido prejudicada por aqueles que veem em toda providência um julgamento divino, dizendo, por exemplo, que o naufrágio de um barco no domingo foi um castigo para os que estavam nele. Certamente acreditamos que é pecaminoso passar o dia em prazeres, mas negamos que isso seja punição de Deus. Deus geralmente reserva sua punição para o estado futuro. Ainda assim, dizemos que houve alguns casos em que não podemos deixar de acreditar que homens e mulheres foram punidos pela providência nesta vida por sua culpa. Suas próprias consciências dizem que Deus deve punir o pecado. Vocês podem zombar de mim e dizer que não têm essa crença. Eu não digo que vocês a têm, mas digo que suas consciências lhes dizem isso, e a consciência tem mais poder sobre os homens do que aquilo que eles pensam ser sua crença. Como disse John Bunyan, o Senhor Consciência tinha uma voz muito alta e, embora o Senhor Entendimento se trancasse em um quarto escuro,
onde não podia ver, ele costumava trovejar tão fortemente nas ruas que o Senhor Entendimento tremia em sua casa por causa do que o Senhor Consciência dizia, e isso acontece com frequência. Que golpe receberão aqueles que forem tratados pelo braço erguido do Senhor? A espada de Deus foi afiada na pedra rotativa de nossa maldade diária, e caso não nos arrependamos, seremos feitos em pedacinhos muito rapidamente. Converter-se ou ser queimado são as duas únicas alternativas para o pecador. Ainda hoje, a seta sedenta deseja se encharcar com o sangue dos perseguidores. O arco está armado, o alvo está na mira, a seta está afiada. E agora, pecador, o que acontecerá se a seta for lançada contra você agora mesmo? Não se esqueça de que as setas de Deus nunca erram o alvo e são armas mortais. O julgamento pode tardar, mas não chegará muito atrasado. Diz o provérbio grego: o moinho de Deus demora para moer, mas moe até polvilhar. Cedo ou tarde, as ações más dos perseguidores sempre pulam de volta aos seus braços. Assim será no último grande dia, quando todos os dardos inflamados de Satanás serão metidos de volta ao seu próprio coração e todos os que o seguiram colherão o que semearam. Salmos capítulo 7. Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça, e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.